E a palavra do Senhor, continua o versículo, era de muita valia naqueles dias, e não havia visão. O quê? Está com a Bíblia aberta ainda? Acompanhe. Não havia visão manifesta. Quando nós olhamos para a expressão visão, nesse contexto, não está se referindo exclusivamente às visões proféticas, no seu sentido estrito. Não, como teve Isaías, ou como teve muitos outros homens de Deus no passado, uma visão. Não, nesse caso, não. Esse aqui se refere à revelação de Deus de um modo geral. Qualquer que seja o meio através do qual o Senhor se comunicava ou comunicava a sua mensagem naquela época. E a pouca frequência das revelações era um sinal de reprovação da parte do Senhor. Por isso que o texto diz que a palavra do Senhor era de muita valia naquele momento. Por que que a palavra de Deus hoje, irmãos, não tem muito valor? Naquela época, ela era de muita valia. Quando se sabia que existia uma manifestação de uma palavra de Deus, em algum determinado lugar, o povo concorria para lá para ouvir Deus falar, para ouvir a explanação das sagradas escrituras da época, da Torá, tanto que saíam e se deslocavam depois, na época do povo já na terra, formadinho, se deslocavam para Jerusalém. Aqui nessa época ainda é Siló, mas até ali os irmãos sabem que eles vinham. E até onde estava. Então, existia uma valorização, porque não acontecia diariamente, não era constantemente. Dificilmente Deus se manifestava. Então, quando acontecia, o povo valorizava. Mas agora, o texto está dizendo que não existia visão manifesta. Ou seja, Deus não estava falando há muito tempo no meio do povo. E o povo sabia disso. Quando não há visão manifesta, quando Deus estava calado naquela época, é porque Deus estava reprovando a atitude do povo. Como que pode, irmãos, Deus falar numa circunstância dessa? O que é que Deus falaria numa circunstância dessa? Infelizmente, nós hoje estamos vendo homens, mulheres se levantando e chamando pessoas, se colocam de pé e estão entregando mensagem para as pessoas, mensagem de prosperidade, mensagem de bênção. Quando muitos estão olhando para o redor e conhecem tal pessoa e sabem que a vida da pessoa está tudo de cabeça para baixo e ela está recebendo uma palavra de prosperidade, de bênção, estão desvalorizando a palavra de Deus. Estão brincando com a palavra de Deus. Estão brincando com o assim diz o Senhor. Estão desqualificando a palavra de Deus. Eu ouvi de uma irmã uma certa vez, e eu sei que é verdade porque se tratava do seu próprio filho, que ela conhecia muito bem o jeito que o filho estava, na situação em que ele se encontrava. E ela disse: pastor, meu filho foi numa igreja tal, que tinha lá um profeta, e o profeta chamou ele para frente, e disse só coisas boas para ele. E depois o próprio menino foi falar para ela que não concordou com a mensagem. Por quê?
Porque a sua vida não estava de acordo para receber tal palavra de Deus. Se a minha vida não está bem na presença de Deus, se Deus for falar, não vai falar coisa boa para ti. Ou estamos pensando que Deus, Ele está sendo conivente com os nossos erros. Tem muitas igrejas educando mal o cristianismo, educando mal, irmãos, o povo. Estão deixando o povo mal acostumado. Quando chega no momento desse de ler o texto dessa forma, nenhum pregador quer ler, nenhum pregador quer pregar, querem pregar aquilo que o povo quer ouvir, e estão dando para o povo e o povo está recebendo. Toma cuidado com isso, preste atenção no que você está recebendo. Quando a nossa vida não está bem na presença de Deus, e nós chegamos na casa do Senhor, a gente sabe, se Deus falar, o que é que Deus vai falar, irmãos? O que é que Deus vai falar? Então, nesta ocasião, Deus estava calado. E por que que Deus está calado? Porque a vida do povo está uma desgraça. A vida religiosa está uma miséria. Não existe comprometimento com Deus, não tem comprometimento com o altar, do jeito que a mensagem que nós já ouvimos no domingo passado. Mas o tempo vai passando, vai chegar uma hora, Deus vai falar. Samuel está crescendo. Repita comigo, Samuel está crescendo. Após mim, Samuel está crescendo. Mais uma vez, Samuel está crescendo. Enquanto muitos estão brincando com as coisas de Deus, Samuel está crescendo. Não se preocupe. Não se desespere, Samuel está crescendo. Deus tem seu tempo pré-determinado. Deus está no controle da situação. Deus não perdeu nada do controle, não. Deus ainda continua sendo Deus. E Deus está calado porque, irmãos, tem duas situações que Deus se cala, para que a mensagem não fique mal entendida. A primeira delas, que eu já coloquei, e não nessa ordem necessariamente, mas a primeira que eu quero citar, ou seja, já citei, é a forma como Deus se cala, quando o povo está prevaricando, quando o povo está em desobediência. A segunda forma quando Deus se cala, é quando Deus está provando a fé do fiel. Aí também Deus se cala. Então não se preocupe, de repente Deus está calado em relação a você, e você vai, já até disseram isso para mim uma vez, pastor, quanto tempo faz que Deus não fala comigo? Será que eu estou em pecado? É você que sabe se você está em pecado ou não, mas não é só o caso do pecado que Deus se cala. Deus se cala também quando Ele quer provar a tua fé, e é um período que Ele determinou para você, e esse tempo você vai passar, então Deus vai se calar. Amém? Deu para entender? Então, nesse caso, Deus se cala. Mas, no contexto que nós estamos nessa noite, do povo de Israel, Deus está calado por causa do pecado do povo. Tem como o Senhor dizer que vai abrir as janelas dos céus? Que Deus vai abrir as portas, as comportas para abençoar o povo nessa circunstância? Ainda tem alguns ali no meio que Deus precisa fazer a diferença, mudar para que Ele possa trabalhar. E o olhar de Deus, irmãos, não está sobre a vida do povo. Aqui, Deus está de olho na liderança do povo. Uma liderança que devia estar conduzindo o povo numa santidade, numa separação para Deus, uma liderança que está conduzindo o povo para o buraco. Está levando o povo, irmãos, a se desencaminhar de Deus. É por isso que o povo tem que prestar atenção. Quem é que está ouvindo? A quem você está dando ouvido? Quem é que está te instruindo? Quem é que está te ensinando? Você está sendo instruído por quem? Toma cuidado, porque de repente obrigado.
Então nós temos que tomar cuidado, meus queridos irmãos, com aqueles que estamos ouvindo, dando atenção, para que nós não sejamos enganados. Porque tem muita gente usando o nome do Senhor, mas não estão usando com sinceridade, com verdade. Toma cuidado. Samuel crescia, então não havia a visão manifesta naquela época, há uma raridade Deus falar. Então, por isso, a palavra era de grande valia. Mas, chegou o momento, há momentos que Deus, e não ouço a sua voz, mas vai chegar o momento que Deus vai falar, e agora é o momento. Samuel já está no ponto, Samuel já está na idade correta, e agora, olha como que Samuel, além de aprender com Deus, já aprendeu com seus pais, a respeito de Deus, e agora vai aprender com Eli. Então, já era a noite, estavam prontos para dormir, e agora, o texto nos diz, no verso 4, que o Senhor chamou a Samuel, e Samuel então disse, eis-me aqui. Mas ele disse, eis-me aqui para quem? Ele ouviu a voz, mas nesse primeiro momento aqui, ele diz, eis-me aqui. Mas disse, eis-me aqui para quem? Olha que interessante no texto, por isso que eu gosto de ir no texto com vocês, que vocês acompanhem o texto comigo. Então o texto, depois de escrito, compilado, disse, o Senhor chamou a Samuel, mas no presente momento não se sabia que era Deus que estava falando. Então quando ele ouviu a voz, ele disse, eis-me aqui. Mas ele diz, eis-me aqui, fica olhando. Eu começo a imaginar essa cena. Levanta da cama, correndo, e eis-me aqui. E olha, não tem ninguém. Não tem ninguém. Quem é que Samuel conhecia? Eli. Então agora ele observa, a voz soou, ele ouviu a voz, mas não tem ninguém. Então quem é que me chamou? Quem foi que me chamou? Correu lá para quem ele conhecia, e vai para Eli, e chega até Eli, agora o verso de número 5, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Não é pergunta não, tá? Não tem pergunta aqui, é uma afirmação. Estou aqui, porque tu me chamaste. Aí Eli olha para ele, não chamei ninguém, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Tem ensinamento para nós aqui, irmãos? Tem ensinamento. A voz que nós estamos ouvindo é de Deus ou é voz de homem? Ou às vezes, Deus está falando e nós estamos pensando que é homem. Preste atenção nisso. Está ouvindo a voz de Deus, Deus está falando com você já tem tempo. Deus já está tratando com você já tem tempo, é você que não está entendendo. Eu gosto muito de um hino, não sei quantos mais cantaram, mas a Maria Carolina já cantou, acho que uma ou duas vezes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Qual que é a forma de eu ouvir a voz de Deus clara? De forma clara, eu vou poder ouvir e entender que é Deus que está falando comigo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calar todas as outras vozes. Preciso calar todas as vozes, inclusive a minha própria, aqui dentro de mim.
do meu interior, que às vezes fica aquela briga. Deus falou para você, levanta e vai, aí você fica aí, e agora? Isso é Deus ou sou eu? E fica você brigando com você mesmo, e você fica brigando com essa voz. Como é que você pode brigar com essa voz e dizer que essa voz é sua? Com o que você está brigando? Com o que você está questionando? Se alguma voz bater aí no teu pensamento, no teu interior, e disser para você, vai lá no rio, na ponte nova do Rio Paraíba, e pula para dentro, aí você vai dizer, essa voz aí é de quem? Essa voz é minha? Você é doido? Você já pirou da batatinha? De quem que é essa voz aí que está batendo dentro dos teus pensamentos aí? Dizendo para você ir lá para a ponte e pular lá da ponte. De repente você que esteja ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, está mandando colocar uma corda no pescoço e se enforcar. De quem é esta voz? Esta voz não é dos teus pensamentos, não é a tua própria voz, esta voz é do diabo e quer tragar a tua vida. Agora, se está mandando você fazer algo e está de acordo com a palavra de Deus, quem é esta voz que está constantemente aí em você? Há uma necessidade muito grande, meus queridos irmãos, de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Pastor, precisa aprender a ouvir a voz de Deus? Precisa. Quantas vezes já não trabalhei com irmãos aqui dentro da igreja, que às vezes falou para mim, já em outros cultos, não vou mencionar o nome do irmão, porque aí não me sinto aí no direito de mencionar o nome do irmão, mas em outros cultos, estava lá, daqui a pouco levantou alguém da igreja, foi lá e entregou uma mensagem para o fulano, e o irmão depois falou para mim assim, pastor, era a mensagem, estava dentro de mim, pulsando dentro de mim, e eu tinha que falar, não fui, faz 5 minutos que eu estava resistindo, levantou aquela mulher e entregou a mesma palavra. É Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Cada um aqui tem uma forma como Deus ele vai falar. Cada um, irmãos. Tem alguns que Deus fala no interior, fala dentro, é o mesmo pensamento. Não sei se você já teve essa experiência. O teu pensamento, parece ser teu pensamento, só que quando é Deus, é algo diferenciado. Tem outros que ouvem aqui, audível, sim ou não? Eu não sei quantos de vocês também já tiveram essa experiência. Eu ainda não tive essa experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível, como eu entendo desse texto, que era a voz audível aqui de Deus. E nada de uma voz trovejante, diferenciada, não, semelhante do homem, porque Samuel confundiu a voz com a de Eli. Porque se fosse uma voz diferenciada, que ele houvesse ouvido, então ele diria, não, eu conheço a voz de Eli, essa não é a de Eli, está muito diferente. Então nós precisamos aprender, irmãos. Ouvir a voz de Deus se aprende. Mas como que estão desvalorizando a voz de Deus? Como estão desvalorizando os dons de Deus? Como estão desvalorizando as coisas de Deus? Como que estão, irmãos, desqualificando as coisas de Deus? Estão banalizando. Agora na internet está desse jeito, estão banalizando o falar de Deus. Como que se Deus fosse uma vitrola, eu ponho ali no aparelho e ponho para tocar e vai, a hora que eu quiser ouvir, eu ouço. Já cabe lembrar que dessa época que nós estamos vivendo, sabe qual que é a forma mais importante, a mais recorrente, que nós vamos entender a vontade de Deus? Não é ouvir a voz de Deus, porque eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo a voz de Deus? Vocês estão ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Por meio do pastor? Não, vocês estão ouvindo a voz do pastor.